Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso especial. Hoje nós chegamos ao episódio 18, falando sobre os milagres de Jesus que estão relatados nos livros dos evangelhos. E como eu já avisei antes, algumas histórias elas são contadas em mais de um livro do evangelho, mas os seus autores eles vão colocar ali a sua narrativa em relação ao acontecido. Então, alguns textos eles vão ser mais sucintos, você vai ver a história bem mais resumida, e em outros textos você vai ver um pouco mais detalhado. Não é um desperdício de tempo nós lermos o mesmo acontecimento em mais de um livro. Pelo contrário, essa diferença, além de trazer mais credibilidade, porque mostra que não foi um copia e cola, foi algo verídico, que pessoas diferentes deram ali a sua narrativa de acordo com o que mais chamou a atenção de cada uma delas. Além disso, com os detalhes, a gente vai conhecendo mais, de uma maneira mais fácil, os acontecimentos. Então, hoje nós vamos ler uma história que nós já vimos relatada em outro livro do Evangelho, mas agora ela vai ser contada de uma maneira um pouquinho diferente. Antes de nós começarmos, o que eu gostaria de pedir, como sempre, que você se inscreva nesse canal, que você nos ajude a crescer, ampliar a visibilidade do canal para outras pessoas passarem a conhecer e passarem também a receber as mensagens de Deus. E que você também compartilhe os nossos vídeos, porque dessa maneira você também vai estar ajudando que tudo o que nós abordamos aqui seja alcançado na vida de outras pessoas. Palavra de ânimo, palavra de esperança, às vezes de repreensão, porque também é importante, palavras de cautela, muita palavra sobre fé, sobre esperança, sobre o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Então, compartilhe esses vídeos, por favor. Então vamos começar a nossa leitura. Se você quer acompanhar, pega a sua Bíblia ou abre o aplicativo da Bíblia, vai lá no finalzinho da Bíblia, no Novo Testamento, e vamos lá no livro de Marcos. Vamos ler agora o capítulo 10, poucos versículos, do 46 até o 52. Vamos ver. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, esse texto vai falar a respeito de uma outra pessoa que também estava acometida pela cegueira. No final do texto nós vemos que ele já tinha em algum momento da vida enxergado, porque ele vai responder para Jesus que ele gostaria de voltar a ver. E no finalzinho do texto vai dizer que ele recobrou a visão. Então, em algum momento da vida, esse homem parou de enxergar e se tornou cego. O texto vai falar algumas características sobre ele. Vai falar que, além de cego, ele estava numa situação de mendigância. Ele estava sentado ali pelo caminho, o que era comum e até nos dias de hoje. Nós estamos transitando o tempo todo pelas ruas e, infelizmente, as pessoas que estão nessa situação de mendigância, elas geralmente estão sentadas na rua, em algum canto, enquanto a multidão, atarefada, sempre com pressa, vai passando. Nessa época também era assim. Nós já falamos em outros vídeos do contexto que viviam alguns personagens da sociedade. Viúvas, ou mães solteiras, ou órfãos,
ou idosos que não tinham dinheiro nem família, ou pessoas com alguma deficiência ou alguma doença. Esses tipos de indivíduos, eles estavam à margem da sociedade. Eles não eram considerados alguém importante. Geralmente eles passavam isso aqui que o Bartimeu passou, né? Xingamento, pessoas mandando calar a boca, pessoas desrespeitando, porque eles não eram vistos como pessoas úteis, né? Com serventia para a sociedade. Então eles eram muito desprezados e maltratados. E nós sabemos que Deus ele não despreza ninguém. Deus ele não faz a separação, distinção entre pessoas. E o texto vai falar algo curioso, mas nós vamos ver isso já já. Então vamos dar uma recapitulada em como aconteceu. Jesus ele estava passando com seus discípulos, como sempre, com uma grande multidão junto, porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. E quando o cego ele percebe, ele ouve que era Jesus, não era uma caravana qualquer, ele aproveita aquela oportunidade. Então, algo que a gente precisa deixar bem memorizado na mente. Existem situações na nossa vida que as oportunidades, elas vão literalmente passar na nossa frente. Nós precisamos ir atrás delas e agarrar. Porque nem toda oportunidade passa duas vezes. Tem algumas que é de uma vez só. Se você não aproveita, já era. Então, olha que coisa. Jesus estava passando com os discípulos e com a multidão. Ele percebe o cego, ele ouve que é Jesus, que não era qualquer grupo, não era qualquer caravana, e ele vai aproveitar aquela oportunidade que estava literalmente passando perto dele. E aí o texto vai dizer que ele vai começar a clamar, ou seja, ele não vai apenas tentar chamar a atenção de Jesus falando de uma maneira normal, como nós fazemos quando estamos conversando. Ele vai começar um clamor, ele vai chamar a atenção de Jesus de uma maneira mais intensa, ele vai aumentar a sua voz, ele quer ser visto, ele quer ser notado por Jesus no meio daquela multidão. Outra coisa que nós temos que ter em mente, nós não podemos nos sentir intimidados com o fato se Deus vai ou não vai nos ouvir, nos enxergar, lembrar de nós em meio a tantas pessoas no mundo clamando. Às vezes você pode não se sentir uma pessoa muito eloquente, uma pessoa muito apta a falar. Às vezes você pode achar que Deus não vai te ouvir porque você não sabe falar direito, você não sabe orar direito, e Ele vai dar preferência para ouvir as pessoas que sabem orar, as pessoas que falam melhor. Isso não é verdade. Deus ouve a oração de quem tem um coração sincero. Quem busca Deus com sinceridade, quem tem fé que Deus vai de fato ouvi-lo, são essas as pessoas que Deus busca. São essas as pessoas que Ele dá ouvido, são essas as pessoas que Ele ouve, que Ele escuta. Então, aquele cego, ele não se importou com aquela multidão de pessoas que estavam ali ao redor dele falando e gritando em voz alta. Ele se pôs a clamar para que a voz dele sobressaísse sobre a voz daquela multidão. É isso que nós temos que fazer. Não fique achando, não se intimide que, eu não sei orar, Deus não vai me ouvir. Já devem ter muitas pessoas nesse momento clamando ao redor do mundo. Deus, por que Deus vai ouvir logo a mim? Deus ele tem capacidade de ouvir todas as vozes no mundo simultaneamente, distinguir quem é quem, em que país que está, se é homem, se é mulher, qual é o nome, CPF, endereço, sobrenome, porque Ele é Deus. Ele vai saber distinguir essa oração também. Então faça como Bartimeu, ainda que tenham muitas vozes ao seu redor, clame a Deus. E aquilo que a gente vai ver agora tem a ver com essa parte de você clamar independente da situação. Porque o texto ele vai continuar e ele vai dizer que as pessoas, muitas delas começaram a repreender Bartimeu, mandando ele calar a boca. Então, quanto mais ele gritava, mais as pessoas mandavam ele calar a boca, mas mesmo assim ele continuava. E isso é outro ponto importante quando nós formos buscar a Deus. Muitos momentos da nossa vida, algumas pessoas, muitas vezes usadas pelo inimigo para tirar a nossa paz, tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança, elas vão dizer, para de orar por isso, não adianta mais não.
já passou o tempo que tinha que passar, você já não tem mais idade, já não tem mais expectativa, já não dá mais certo. Ah, mas não, mas a sua situação, a sua saúde, ela já piorou muito. Para de orar, não dá mais tempo, não precisa mais orar. Não dê ouvidos a essas pessoas. Outras vezes, no entanto, o próprio inimigo vai entrar na sua cabeça com aquelas vozes contrárias, aqueles pensamentos intrusivos que você não quer ter, mas são pensamentos intrusivos, eles entram na sua cabeça e geralmente é só o que não presta. E você luta para não pensar naquilo, mas geralmente é só o que não presta que entra na sua cabeça. Sabe? O próprio inimigo ali trabalhando na sua mente uma maneira pessimista, desiste, Deus não vai te ouvir, você não merece, você não é crente o suficiente, a sua fé não basta, ele não vai te dar isso, desiste, não precisa orar, para de pedir, porque o diabo sabe que quando a gente tem fé em Deus, qualquer coisa se torna possível na nossa vida. Então ele quer que você acredite que não dá mais tempo, você não tem mais idade, você não tem dinheiro suficiente, você não é capaz, você não é inteligente, você não pode, aquilo é impossível. Ele quer que você pare de pedir, porque dessa maneira você não vai receber a bênção que Deus tem para sua vida. Aí você precisa saber para quem você vai dar ouvidos. Você vai dar ouvidos para a multidão que manda você calar a boca, que fala que não adianta mais oração, que a sua situação é muito difícil. Você vai dar ouvidos para o próprio inimigo que vai entrar na sua mente e ficar falando, desiste, não dá mais tempo, você não tem mais idade para isso, para de orar. Ou você vai dar ouvidos a Deus. Quando ele diz, através de Jesus, quando você for orar, creia que aquilo que você está pedindo, você já recebeu. Não duvide no seu coração. É assim que você vai receber. E sempre peça em nome de Jesus. Então a gente precisa saber para quem nós vamos dar ouvidos. Se são para as pessoas que não podem mudar nem as próprias vidas, que dirá a nossa. Se é para o diabo, que tudo que ele quer é que a gente não seja mesmo abençoado, ou se você vai dar ouvidos a Deus, alguém que nunca mentiu para você e jamais vai mentir. Então a gente precisa saber para quem nós vamos dar ouvidos. Voltando ao texto, Bartimeu ele continuava clamando Jesus cada vez mais alto, porque ele não se intimidou com aquelas pessoas que estavam gritando. E aí o texto vai dizer que Jesus ele vai parar. É curioso porque Jesus ele ainda estava caminhando. O homem está lá gritando, clamando, e as pessoas, cala a boca, para de perturbar, seu cego. E ele gritando, clamando, e nisso Jesus ainda estava caminhando. Então, em determinado momento, Jesus para. E eu acho muito interessante esse detalhe. É por isso que eu digo que nós precisamos ler, mesmo que seja a mesma história, mas leia nos livros diferentes. Porque um detalhe ele vai trazer para nós uma nova compreensão da mesma história. Você pode achar que foi uma frieza de Jesus. Poxa, um homem cego estava lá mendigo, clamando a Jesus. Jesus ainda estava caminhando, ainda estava ali continuando, em vez de já ter parado para atender ele. Nossa, que grosseria, que falta de educação, que frieza, não é nada disso. Nós sabemos que Jesus ele não tem esse tipo de sentimento. A gente precisa compreender que tudo que Deus faz na nossa vida, Jesus, tudo que Deus faz na nossa vida é para nos abençoar e nos ajudar a aumentar nossa fé e ter uma comunhão mais sincera com Ele. Para pensar no seguinte, se Jesus tivesse parado no primeiro momento que aquele homem começou a clamar, que tipo de perseverança aquele homem ia aprender a ter? Quanto mais Jesus caminhava, mais aquele cego clamava, mais as pessoas mandavam ele calar a boca e mais alto ele clamava. Ele investiu naquele clamor. É outro ponto que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos de investimento no nosso clamor, na nossa oração, na nossa vida espiritual. A gente investe nos dentes, investe na academia, investe nos estudos, na faculdade, na saúde, na casa, no carro, na roupa, na comida, no lazer. Nós precisamos de investimento na nossa vida espiritual. A gente não pode fazer aquela oração que você entra num quarto, 10 segundos. Senhor, muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Quando você entra no seu quarto e ali você coloca diante de Deus tudo o que você está sentindo, e quando você não consegue externar,
Você pede ao Espírito Santo que ele traduza o seu choro, a sua lágrima, o seu silêncio para Deus, e ele vai saber traduzir para Deus, e obviamente Deus vai compreender. Até o seu silêncio, Deus sabe compreender. Porque tem vezes que a gente vai orar e a gente não consegue falar nada. Mas só o nosso silêncio, Deus já sabe aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa de investimento. Então quando Jesus ele continua caminhando, e aquele homem, coitado, está lá clamando, Jesus continua a sua caminhada, Jesus está ensinando aquele homem a ter perseverança. Continue clamando até que eu, o Senhor, te atenda. É isso que ele fala para nós. Continue orando, continue clamando, continue me buscando até que eu te atenda. Porque quando a pessoa ela desiste muito fácil, ela pede, e aí Deus não entregou no momento, não entregou no dia, não entregou naquela semana, ela já desiste. Ela acha que Deus nunca vai fazer. Mas aquela outra pessoa que faz como Bartimeu, aconteça o que acontecer, vozes contrárias, mandando calar a boca, falando que não adianta mais orar, e continua cada vez clamando mais alto para chamar cada vez mais a atenção do Senhor. São essas pessoas que Deus quer atender, porque elas perseveram na oração. Elas não desistem fácil. Elas perseveram, elas dão investimento no seu clamor, na sua oração. Então a gente aprende aqui com Jesus e com o cego Bartimeu que nós precisamos investir tempo, energia, fé, precisamos investir na nossa vida espiritual. Então Jesus ele vai parar naquele momento. Depois que o cego muito clamou, depois que Jesus ensinou o cego a ter perseverança, então Jesus ele finalmente vai parar. E Jesus vai dizer para quem estava ali perto dele, chame-o, ou seja, chame aquele cego para perto de mim. E foram chamar o cego e disseram para o Bartimeu, para o cego, falaram assim para ele, tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Então chegam lá no cego e falam para ele, levanta, tenha bom ânimo, porque ele, o Senhor, o Mestre, está te chamando. O texto vai dizer que o Bartimeu, lançando a capa, ele estava com uma capa, ele jogando aquela capa para os ares, ele vai levantar num salto, num pulo. Você vê o tamanho da fé que aquele homem estava mostrando, que ele sabia que só Jesus podia fazer aquele milagre. Então, mesmo cego, sentado no chão da rua, ele vai levantar num salto e ele vai em direção a Jesus. E aí Jesus vai perguntar para o Bartimeu, olha que outra coisa curiosa, preste atenção. Jesus vai perguntar, que queres que eu te faça? Parece engraçado Jesus perguntar o que você quer para um cego, né? Mas vamos ver isso direito. Jesus vai perguntar, o que queres que eu te faça? E aí o cego vai responder, mestre, que eu torne a ver. Vamos parar um pouquinho aqui antes da gente ler o último versículo. Gente, parece uma coisa muito óbvia, né? Poxa, Jesus, é óbvio que ele quer ver. O cara é cego, é claro que ele quer ver. Se ele fosse mudo, é claro que ele queria falar. Só que, gente, a gente precisa entender que para Deus as coisas não são óbvias. Deus, ele não é óbvio. Às vezes a gente pensa com uma cabeça muito humanizada, muito racional, isso é isso, aquilo é aquilo, branco é branco, preto é preto, e às vezes com Deus não é assim, porque ele tem um pensamento muito mais avançado do que o nosso. Talvez o Bartimeu não se incomodasse tanto com a cegueira. Talvez ele poderia falar para Jesus, mestre, eu quero que o Senhor me cure da úlcera que eu estou no estômago, que me causa dores terríveis e eu não consigo ter paz com essa dor. Talvez esse fosse um pedido dele. Ou talvez o Bartimeu pudesse pedir, mestre, eu quero uma casa para morar, porque eu não aguento mais passar sol e chuva na rua. Talvez ele pudesse falar, mestre, eu quero poder trabalhar. Eu quero que o Senhor me dê material para que eu trabalhe como carpinteiro, mesmo sendo cego, eu sei cortar, eu sei montar, eu sei fazer. Dessa maneira eu vou ser útil, vou ser independente, vou ter meu dinheiro. Gente, existe uma possibilidade gigantesca de coisas que aquele homem poderia querer para Jesus.
Jesus sabiamente vai perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? E eu vou falar a respeito de duas coisas que a gente pode analisar dessa pergunta que Jesus faz. Parece óbvia, mas a gente pode ver que não é tão óbvia. Primeiro ponto, Jesus ele está se mostrando ali muito generoso. Porque muitas vezes quando nós vamos ajudar alguém, nós escolhemos de que maneira que nós vamos ajudar. Só que a gente não pergunta o que você quer, o que você está precisando. Talvez eu veja uma criança na rua com um chinelo muito fino, quase rasgando, eu penso, é óbvio, ela quer um chinelo, eu vou e compro um chinelo. Mas se eu chegar nessa criança e perguntar o que você quer, o que você está precisando, ele pode falar: eu preciso que você compre um remédio para minha mãe que está em casa passando mal. Eu preciso que você compre um pouco de comida para levar para os meus irmãos. Então, Jesus ele nos ensina que quando nós formos ajudar alguém, é muito mais útil a gente perguntar o que aquela pessoa quer ou o que aquela pessoa está precisando do que, de fato, nós escolhermos o que nós vamos fazer por aquela pessoa. Se estiver dentro do nosso alcance, aquilo que aquela pessoa quer, então a gente ajuda. Porque muitas vezes a gente dá algo para uma pessoa que ela não está precisando, que ela não quer. E a gente perde uma oportunidade de ajudar da maneira como de fato poderia ajudar. Outro ponto que a gente vê é a certeza das orações que nós fazemos. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós queremos de Deus e até aquilo que precisamos porque a gente não sabe pedir. Quando Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer que eu te faça? É como se Jesus estivesse perguntando para cada um de nós: fulano, ciclano, João, Maria, José, Antônio, se hoje eu te perguntar o que você quer que eu te faça, você vai de fato saber o que você quer? Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa e na verdade quer outra. Um exemplo, às vezes a pessoa acha que ela quer casar porque ela quer ter a casa dela, quer ter a privacidade dela. Ela mora com os pais, ela quer casar. Só que depois, quando ela para refletir e ela vê bem a situação e ela bota na balança os prós e contras, ela descobre que, na verdade, não era um casamento que ela queria. Tudo que ela queria era morar sozinha, porque ela quer privacidade, ela quer a casa dela, ela quer o canto dela. Ela não faz questão de ter um marido, de ter uma esposa, de ter um casamento. Na verdade, ela descobriu que o que ela queria era o espaço dela, era a privacidade dela. Muitas vezes a gente não sabe pedir. Por isso que antes da oração a gente precisa pedir orientação ao Espírito Santo para que ele nos ajude a conduzir a nossa oração, para a gente não desperdiçar a oração, para a gente pedir para Deus exatamente aquilo que a gente quer e exatamente aquilo que a gente precisa. Então, por mais que pareça óbvio que aquele cego queria enxergar, poderia ter um outro motivo. Ele poderia pedir para Jesus qualquer outra coisa. Isso nos mostra a importância de nós sabermos orar, a importância da gente se conhecer, da gente se avaliar todos os dias, porque todo dia a gente muda um pouco. Todo dia a gente está sempre mudando. Então, os nossos gostos mudam, a nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de viver muda. Então é bom que a gente esteja sempre se analisando. A gente passa tanto tempo, às vezes, analisando o mundo, as pessoas. É bom a gente investir também um tempo analisando a nós mesmos. Será que aquilo que eu queria semana passada eu ainda quero? Será que o que eu queria ano passado eu ainda quero? Eu continuo querendo? Então, de fato, é algo muito importante para mim. Eu já não sei se eu quero, então, antes de eu orar, eu vou refletir mais um pouco. Porque se eu agora estou na dúvida, talvez não seja algo tão importante quanto eu pensava que fosse. Então, gente, vamos guardar isso. É muito importante quando nós formos ajudar alguém como Jesus, a gente procurar saber o que você quer, como eu posso te ajudar. Deixa eu ver se as minhas possibilidades vão ser suficientes para aquilo que você quer, porque nem sempre é de uma meia que a pessoa precisa. E segundo ponto, vamos entender que a gente precisa saber orar. A gente precisa buscar no Espírito Santo de Deus a sabedoria para a gente saber orar. Se a gente pedir certinho, Deus vai dar exatamente aquilo que a gente pediu, tá ok? Então, o finalzinho do texto vai dizer que, nesse caso, ele queria, de fato, enxergar, como nós já vimos. Em algum momento da vida ele enxergou, parou de enxergar, ele queria recuperar algo que ele tinha perdido. Então, ele vai falar para Jesus: mestre, que eu torne a ver, que eu volte a enxergar como um dia eu enxerguei. Então Jesus lhe disse: vai,
a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e ele seguia a Jesus estrada fora, é claro, com muita alegria e gratidão. Gente, Jesus vai falar, a tua fé te salvou. Novamente nós vemos essa frase saindo da boca de Jesus. Novamente Jesus ele vai fazer uma ligação direta entre fé e milagre. Sem a fé, você não alcança os milagres de Deus. É necessário que você tenha fé para que você receba os milagres. Então, aquele cego, ele mostrou com a sua perseverança, continuando o seu clamor, mesmo com tantas vozes contrárias, a maneira tão imediata que ele levanta naquele salto, e ele vai em direção a Jesus, mesmo sem enxergar, sabendo, tendo a certeza que só Jesus podia resolver aquela situação. Então, ele mostrou para Jesus, de fato, uma fé legítima, e Jesus fala, sua fé te salvou. Então, nós precisamos ter um exercício diário na nossa fé. Fé é uma coisa que a gente precisa exercitar todos os dias, porque todos os dias vão aparecer situações que nós precisamos agir com fé. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado. Ainda hoje nós vamos ter um novo vídeo aqui, que nós vamos tratar de um texto que está logo aqui do lado desse que a gente acabou de ler. Nós vamos falar sobre... ainda em Marcos 11, mas nós vamos falar agora sobre o poder da fé. Então, eu vou agora finalizar esse vídeo, mas ainda hoje nós vamos ter aqui no canal outro vídeo falando a respeito da fé. Estamos falando dos milagres de Jesus, mas sem a fé, os milagres não chegam até a nossa vida. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você quer abençoar e muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.